Olá, galerinha da ICD Kids! Gente, que saudade que eu tava de vocês. Vocês estão com saudade da tia? Quem lembra o nome dessa tia aqui? Tia Isabelle, né? Gente, eu sou a tia Isabelle, a maioria de vocês já me conhecem. Para os que ainda não nos conhecem, que estão assistindo essa aulinha pela primeira vez ou entrando em contato com a ICD Kids pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Os que já conhecem, os que estão entrando agora, muito obrigada por estar assistindo a nossa aulinha. Aqui é a tia Isabelle, eu sou uma das professoras do Ministério Infantil dos maiores, né, de 7 a 13 anos. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nem que seja virtualmente, ainda meio separados pelo celular, mas a gente está conectado no mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor, né? E eu tô muito feliz, gente. Eu queria saber de vocês, como é que vocês estão? Como é que tem sido todo esse tempo sem ir para a igreja? Como é que tá sendo aí na casa de vocês? Tá tudo bem? Eu espero que sim. Vocês já assistiram, né? Algumas aulinhas. Hoje a tia Isabelle vai falar sobre o tabernáculo. Mas, tia, o que é um tabernáculo? Um tabernáculo era um templo que o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, pediu para que fosse construído para ele. Quando, tia Isabelle? Há muito tempo atrás, na época de Moisés. Isso, Moisés servia ao Senhor e o Senhor pediu para Moisés: Moisés, eu quero que um templo seja construído para mim. Eu quero habitar no meio de vocês. Mas tia, Deus já habitava com eles, né? Porque Deus falava com Moisés, dava as profecias, dizia para onde que o povo deveria ir, se era para sair do Egito, se era para continuar para a terra de Canaã. Era. Mas aí o Senhor disse que ele queria habitar de uma forma mais presencial. E da primeira vez que a tia Isabelle leu isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como seria um tabernáculo? Como seria uma casa, né? E aí agora eu faço essa pergunta para vocês. O que seria uma casa? Pra gente, né? Não necessariamente para Deus. Mas o que seria uma casa? Será que a gente consegue definir o que é uma casa? O que é a sua casa? Como você se sente na sua casa? Na minha eu me sinto muito bem. Na nossa casa, a nossa casa é o nosso abrigo. É um lugar de repouso, onde a gente descansa. É um lugar de intimidade. Não é isso? Com o nosso papai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. A gente chega da escola, faz a tarefa e na nossa casa a gente descansa. A gente tem esse abrigo, essa segurança, essa comunhão com os nossos familiares. E o Senhor queria isso de uma forma mais próxima. E Ele pediu que o tabernáculo fosse construído. Esse lugar de abrigo, esse lugar de mais contato com o povo dele. Porque, gente, não se engane, nosso Deus é todo poderoso, criou o céu, criou a terra, criou tudo de mais maravilhoso que a gente já conhece. Mas o maior desejo dele é se conectar e ter comunhão comigo e com você. Tia Isabelle, mas a gente não tá conseguindo mais ir para a igreja, que é a casa de Deus, né? Porque naquela época era o tabernáculo que ele pediu para Moisés construir. E hoje em dia nós temos a nossa igreja, né? Igreja Cristã Despertar, a ICD, mas a gente não tá mais podendo ir por causa da pandemia. É verdade, gente, vocês têm razão. Mas será que Deus só habita lá? No tabernáculo naquela época e hoje em dia na nossa igreja? Ou será que eu também posso ser essa casa? Será que você pode ser essa casa? E eu tô aqui para te dizer hoje que sim, que você pode e é essa casa. Ainda que você não esteja podendo frequentar os nossos cultos, o Senhor habita com você. Nós somos o templo. Naquela época ele pediu para que construíssem. Era uma época diferente. Depois Jesus veio e nos tornou o próprio templo. Nos deu o Espírito Santo, né? Então, queria que você imaginasse uma coisa comigo. Pega um
pedacinho de papel, você pode apertar aqui o pause no vídeo, um pouquinho, e daí você pega um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta, como você preferir. E daí eu vou pedir que você desenhe uma casa, certo? Vou te dar uns minutinhos para você pegar esse papel, essa caneta e desenhar essa casa. Mas não desenha nada mais, porta, nem janela, só a casa. Desenhou? Joia! Você deu pausa aí no vídeo, né? Então vamos continuar. Eu já desenhei a minha casa. Então você desenhou uma casa, ao invés de janelas e portas, você vai desenhar olhos e bocas. Você pode desenhar um cabelo se você preferir, mas desenha aí olhos e boca na sua casa. Mas, professora, mas tia, uma casa com olho e boca? Não tá certo, não é isso? Mas é exatamente por isso que eu queria te desafiar a desenhar essa casa sem porta, sem janela, com olhos e bocas, porque nós somos essa casa. Hoje, Deus, o Espírito Santo dele, habita com a gente. Uma casa andante. Nós somos essa casa. Você desenhou? Guarda esse desenho aí, certo? Acompanhe aqui comigo, porque a tia vai falar sobre o tabernáculo do Senhor. Joia! Você tá com a sua Bíblia aí perto de você? Eu tô aqui com a minha. Deixa eu pegar a minha. Porque lá no livro de Êxodo, é o segundo livro da sua Bíblia, certo? Você pode pausar o vídeo um pouquinho para ler junto com a tia. Em Êxodo, o Senhor falou assim para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de toda aquela pessoa que sentir no coração de dar. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O Senhor amava os israelitas, ama até hoje como nos ama. E ele queria construir um tabernáculo, um templo no meio dos israelitas. E o Senhor deu essa ordem a Moisés. E o interessante é que Deus foi muito específico na construção desse templo. Vocês estão pensando que era só assim, constrói o templo quadrado e um retângulo com portas? Não. Deus foi muito específico e o Senhor pediu detalhes que fossem colocados lá de utensílios, fosse colocado dentro desse templo, porque ali seria a habitação dele. Olha mais aqui que o Senhor fala. Esse texto que a tia leu está em Êxodo 25, 1, 2. Êxodo 25, capítulo 1, versículo 2. E aí o Senhor continuou falando com Moisés. O Senhor disse a Moisés, pediu alguns utensílios cheios de detalhes, né? E ali o Senhor falou: assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os seus filhos. Arão era irmão de Moisés. E o Senhor consagrou toda a descendência de Arão para ser sacerdote. O que é um sacerdote? Aquele que serve no templo. E aí o Senhor continuou dando detalhes de como ele queria esse templo. Ele especificou cor, tudo que fosse colocado lá dentro com muito detalhe. Será que, eu tenho uma pergunta para vocês, será que Moisés conseguiu anotar tudo aquilo? Será que Moisés fez o templo, construiu o templo com toda aquela riqueza de detalhes que o Senhor queria? Sim, porque às vezes, gente, Moisés, ele questionava o Senhor, ai Deus, mas por que isso, por que aquilo? Mas na construção do templo, Moisés levou muito a sério. Ele fez com toda a riqueza de detalhes que o Senhor queria. Aí, no papelzinho de vocês, na atividade de vocês hoje, vocês vão ver que tem duas fotos de templo, né? Tem uma mais assim externa, que vocês podem colorir, podem complementar com os detalhes que vocês forem lendo em Êxodo a partir do capítulo 25. Vocês podem ver a riqueza de detalhes que o Senhor pediu. E tem também já a parte de dentro, tem uma menorá, certo? Tem uma menorá, que é onde eles colocam aquelas velas dos judeus até hoje.
Então tem todos os detalhes dentro dessa atividade de vocês que vocês podem ir colorindo de acordo com a cor que vocês acharem no texto da Bíblia, certo? Então Moisés obedeceu, porque Moisés entendia por que o Senhor estava sendo tão específico. Porque as coisas do Senhor são assim. As coisas do mundo, gente, são banais, são de qualquer forma, mas as coisas do Senhor são cheias de intenção. E assim também deve ser o nosso coração. Eu não posso só chegar na escola ou só assistir a minha aula online e ir deixando para falar com Deus a hora que eu quiser. Eu tenho que ser intencional. Eu tenho que ter intenção de falar com o Senhor, tenho que ter intenção de agradecer a Ele pela nossa família, pela nossa igreja, pelos tios do ministério, por tudo que Ele tem feito de maravilhoso na nossa vida. Porque, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, mas a nossa casa está guardada. A nossa casa física, que é com portas e janelas, e também a nossa casa espiritual, que é o nosso coração. Nós somos o templo. Certo? Então depois vocês podem colorir aí na atividade de vocês. Antes da tia continuar, a tia quer orar com vocês por essa aulinha que nós estamos vendo. Vocês oram comigo? Vamos tirar uns segundinhos para orar? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade dessa aula, Senhor. Ainda que seja à distância, mas hoje nós estamos aprendendo que nós somos o templo, que o Senhor habita em nós. Não importa onde a gente esteja, se seja distante, perto, na igreja, em casa, na nossa escola, nós carregamos a Tua presença. Assim como o Senhor disse que a Tua presença ficaria naquele tabernáculo no meio dos israelitas, hoje nós carregamos a Tua presença dentro de nós. Nós somos o Teu tabernáculo. Nós somos o Teu templo, Senhor. Obrigada. Abençoa cada criança que está recebendo essa mensagem, cada lar representado. Abençoa o nosso ministério infantil, todos os outros ministérios infantis, os ministérios da nossa igreja. Nós te damos graças, que essa mensagem possa frutificar, cair em cada coraçãozinho, Deus, e gerar frutos. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vocês oraram comigo, né? Joia. Então, continuando aqui a nossa mensagem, gente, o Senhor pediu para Moisés e Moisés foi atrás de construir todos aqueles utensílios e levar todos aqueles utensílios para o templo. E ali ele foi construído. E eu pergunto a vocês, Moisés obedeceu em cada coisa que Deus pediu para que ele fizesse. Será que a gente tem obedecido ao Senhor também? Da mesma forma que a gente tem que obedecer a nossa mãe, nosso pai, os nossos avós, tios e tias, os nossos professores. Será que a gente tem feito isso? Eu acredito que sim, porque na Igreja Cristã Despertar só tem criança obediente. E se a gente não tem, nunca é tarde. A gente pode se arrepender, que é a melhor forma de voltar a se conectar com Deus, porque Ele já mora em nós. Então, para que a gente não se afaste dessa presença que a gente já carrega, a gente pode orar, pedir perdão e fazer o que o Senhor tem feito. Porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar os nossos pais, a gente tem que obedecer, a gente não pode mentir. Tudo isso são detalhes que o Senhor deixou escrito, assim como Ele deixou alguns mandamentos para que Moisés construísse o templo dele, certo? Certo. Então a gente já sabe que a gente tem que procurar obedecer para que a gente seja digno de ser esse santuário de Deus, né? Porque Deus não iria habitar numa bagunça, onde tem só coisa errada. Não, porque Ele é santo e assim a gente tem que buscar ser. E outra coisa que a tia queria mencionar para vocês, na verdade eu queria perguntar, quem habitaria nesse tabernáculo? Como que funcionaria, né? Tia, como funcionaria? Era uma casa? Era uma tenda? Era como se fosse uma tenda, assim como vocês estão vendo aí nesse desenho de vocês. E era bem fácil de montar e desmontar. Por quê? Se era um tabernáculo que Deus ia morar lá. Sim, de fato, o Senhor separou ali
o irmão de Moisés, que era Arão, e toda a descendência dele para servir, porque não era todo mundo que podia entrar no templo, porque era um lugar sagrado. Então, peraí, se o templo, o tabernáculo, era um lugar sagrado, e hoje eu também sou templo, então eu também sou sagrado? Sim. Então, se naquela época nem todo mundo podia ter acesso ao tabernáculo, por que que hoje qualquer pessoa pode ter acesso ao nosso coração e à nossa mente? Não pode não, gente. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, tudo isso são entradas para o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente. Por isso a gente tem que ter esse mesmo cuidado que tinham para entrar no santuário de Deus. Só entrava o que era puro, tinha que pedir perdão, tinha que ter muito cuidado para ter esse acesso. E assim a gente tem que estabelecer esse cuidado pra gente. Cuidado com o que a gente assiste no YouTube, cuidado com o que sai da nossa boca, com as palavras que saem, cuidado com o que a gente escuta. Ai, mas o amiguinho veio falar do amigo. Poxa, mas eu sou santuário de Deus. E vou ter que parar essa conversa aqui. Desculpa, eu não quero escutar se é fofoca, porque o Senhor habita em mim. Eu não quero que ele saia desse santuário. Então a gente tem que ter o mesmo cuidado que o povo daquela época que andava no deserto, só entrava sacerdote, o povo adorava de fora, fazia as suas petições, os seus pedidos, e o sacerdote que tinha acesso ao templo levava aquilo para Deus. Então por que que a gente vai estar se poluindo, deixando entrar na nossa mente, no nosso coração, qualquer coisa com que a gente assiste, com que a gente vê, com que a gente escuta? A gente tem que lembrar todo o tempo que a gente continua sendo o tabernáculo. Só mudou a estrutura física, porque hoje a gente tem um corpo, mas a gente continua sendo esse tabernáculo, né? Então naquela época o pessoal continuava andando pelo deserto, que vocês lembram das nossas aulinhas anteriores, né? E para quem chegou aqui agora, nas outras aulas a gente já tinha explicado lá na nossa igreja como era esse processo, Moisés tentando tirar o povo do Egito até chegar à terra prometida, e eles andavam pelo deserto e a tenda ia junto. Quando o Senhor dava a ordem, entregava a profecia a Moisés, desmonta a tenda, vão todo mundo cantando, dançando pelo deserto, até que eu mande parar, monte a tenda de novo. E assim o povo ia obedecendo. Quando o Senhor dava uma outra profecia, dava alguma palavra, vamos se arrepender dos nossos pecados, vamos se arrepender, e ali orava, o sacerdote entrava no templo, fazia as petições, entregava, e o povo prosseguia a viagem, certo? Ali uma estrutura física, montava, desmontava, mas o Senhor fazia questão de estar ali, habitando entre eles. Mas o Senhor viu que a gente precisava de algo mais. E aí ele mandou o seu Filho, Salvador, Jesus, um próprio tabernáculo vivo para vir e habitar com a gente. Um tabernáculo de pernas, de braços, que veio se fazer presente entre nós. Mas aí Jesus morreu, né? E aí não tem mais tabernáculo, não tem mais presença. Será que não? Claro que não. A gente sabe que Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo dele para nós. Então, a gente não precisa mais de um tabernáculo físico, ainda que a gente não consiga ir para a igreja para adorar, embora seja muito bom. Já já a gente vai estar de volta, se Deus quiser, mas a gente já sabe que Jesus morreu, perdoou os nossos pecados e nos deu livre acesso. Olha só, gente, hoje a gente não precisa mais de Arão, do irmão de Moisés, para adentrar nesse tabernáculo. A gente já é o tabernáculo. Quando Jesus morreu, esse véu que existia lá dentro para poder encontrar o Santo dos Santos do tabernáculo foi rasgado. A gente tem livre acesso e ele habita em nós, porque a gente ganhou esse acesso com a morte de Jesus que nos libertou. Então a gente tem tanto para agradecer, enquanto muita gente aí fora que não tem Deus no coração, fica triste ou desesperado por causa da pandemia, a nossa alegria continua, porque o amanhã, o Senhor fala, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus morreu, ressuscitou, vive em mim, vive em você, e a gente pode crer no amanhã.
uma manhã de esperança, não é uma manhã de medo, de ficar doente, da escola não abrir. Jesus, o nosso Deus, já está lá amanhã, já resolveu o que a gente pode estar preocupado com o amanhã, certo? Então agora, para encerrar, começar a encerrar esse momento, vamos fazer essa oração agradecendo a Deus? Porque o Senhor pediu para que eu construísse um tabernáculo, foi construído, o povo andou com ele, recebeu a palavra por muito tempo, depois ele enviou coisa ainda melhor, que foi um tabernáculo vivo, que vivia cheio da presença dele, que é o nosso Senhor Jesus. Morreu por nós, para que a gente tivesse esse livre acesso, fosse perdoado dos pecados e ainda tivesse livre acesso a esse tabernáculo. A gente não precisa mais de sacerdote. A gente só precisa orar, pedir perdão, agradecer e se lembrar de se conectar sempre com Deus. É muito simples. Então vamos orar? Vamos orar por essa aulinha, vamos orar pelo seu coração, pela sua mente, que você se lembre que você é templo e de que o mesmo cuidado que o povo tinha de entrar naquele templo, a gente tem que ter cuidado com tudo que entra no nosso templo também. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente está feliz. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fez templo, o Senhor nos enviou o teu Filho Jesus para habitar, para morar conosco por um tempo. Ele morreu, mas ressuscitou e vive em nós. E hoje nós temos livre acesso para falar contigo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E o mais precioso, a tua presença. A tua presença nos faz entender que nós não precisamos ter medo de nada, porque o amanhã, a esperança mora contigo, a esperança está dentro de mim, que é a tua palavra, que é o teu poder, que é o teu amor, que nunca esqueceu e nunca vai esquecer de nós. Eu te entrego essas crianças, eu te entrego esses lares e te agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu para nos dar vida e habita em nós. Muito obrigada. Amém. Amém. Agora chegou uma parte muito legal, a parte que você aprendeu que em Êxodo, a partir do capítulo 25 da sua Bíblia, você vai continuar lendo aí na sua casa. O santuário é você. Aqui essa aulinha é só uma parte. Você pode abrir o segundo livro da Bíblia, Êxodo, a partir do capítulo 25. Você pode continuar lendo e fazer essa atividade que você tem aí do santuário para terminar a aulinha de uma forma ainda mais divertida. Certo? Então a tia quer agradecer. Não vejo a hora de poder abraçar vocês de novo, de ver vocês. Agora você vai ficar aí colorindo ou desenhando algum outro utensílio que você acha que poderia haver dentro do santuário. E a gente vai se despedindo por aqui. Fico muito feliz de vocês estarem assistindo a nossa aulinha. Um beijão para vocês, para a família de vocês. Se lembrem que a sua mente, seus ouvidos e seus olhos são entradas para o seu santuário. Estejam vigilantes e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Até a próxima aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e leiam a palavra da Bíblia que a tia deixou. Êxodo 25. Combinado? Combinado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.